Senhor. Soberano e Criador, Cordeiro. Beleza, então tá ótimo. Agora só o 15 diz que eu sou. O 15 diz que eu sou. Esse aí acho que é solsta, né? Esse digno Senhor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta manhã. Enquanto a gente está chegando, outros estão aí procurando um lugar para se assentar, você pode cumprimentar quem está do seu lado, dá um bom dia aí. Talvez você já fez isso, né? Mas vamos se alegrar, né, com a pessoa que está aqui, que veio lá da sua casa para estar conosco nesta manhã de ceia, um momento também bem especial de estarmos aqui na casa do Senhor. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham na transmissão da internet, e que Deus assim abençoe o nosso dia na casa de Deus. Eu tenho certeza que será uma manhã maravilhosa nas nossas vidas. Amém, igreja? Para eu sentir se todo mundo está aqui, vamos aplaudir ao Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, né? Queria convidar, se você puder, abrir sua Bíblia em Salmos 122, verso 1. Você já conhece, mas sempre é bom nós lembrarmos de algo muito importante. Propósito de nós estarmos aqui na casa de Deus. Salmos 122, verso 1. Que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Olha, é tão pequenininho, eu acho que dá para a gente falar, né? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Amém, queridos? Já prestou atenção da importância desse texto? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Isso para mim traduz muita coisa. Por quê? Porque a semana nossa, às vezes é tão difícil. Eu não sei você, né? Tem uns que são talvez privilegiados. Talvez a semana não tem nada, né? Foi tudo bem na família, nos negócios, no trabalho. Tudo bem, ok, amém, glória a Deus, e que continue assim. Mas muitas vezes a gente sabe que tem irmãos, irmãs que passam por dificuldades, né, na sua vida, ali na semana, clamando ao Senhor, orando, pedindo a Deus sabedoria. E esse versículo aqui, ele preenche o nosso coração, porque quando nós estamos na casa de Deus, sem dúvida nenhuma, algo novo vai acontecer. Amém, meus irmãos? Palavra, os louvores, momento da ceia, são momentos que nos conectam com Deus. São momentos que faz a gente perceber o que Deus quer para a nossa vida. Porque, como eu disse, durante a semana, às vezes é corrida, né? Eu sei, vocês fazem a sua oração, vocês leem a palavra, mas muitas das vezes, né, não sei se todos é assim, mas alguns pode ser que, eu esqueci de ler a Bíblia hoje, não deu tempo, às vezes acontece isso. Eu não posso fazer isso, né? Porque é meu instrumento de trabalho, a palavra, a oração, né? Ela tem que ser na minha vida todos os dias. Mas eu percebo que às vezes alguns irmãos falam, pastor, não deu para fazer a leitura bíblica essa semana ou hoje. Enfim, né? São experiências que a gente sabe que o povo muitas vezes passa. Mas quando a gente lê aqui a palavra de Deus que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, meus irmãos, o nosso coração tem que esquecer todos os problemas. Eu sei que é difícil isso,
mas a gente precisa fazer uma força para nós esquecermos, colocarmos de lado os problemas e abrir totalmente o nosso coração, porque senão essas mesmas dificuldades que te atrapalhou lá na semana, pode te atrapalhar aqui também. A mesma preocupação, ansiedade que durante a semana talvez foi alimentada na sua vida, talvez até agora, hoje, no momento de culto, pode te atrapalhar. Mas eu quero incentivar você a não permitir isso. Peça ao Senhor: Deus, agora eu estou aqui na tua casa, na tua presença. Eu não quero viver como eu vivi essa semana, preocupado, agitado, ansioso. Não, não. Agora eu vim, nós viemos para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar juntos. Peça a Deus que te abençoe, abençoe tudo que nós vamos fazer, porque com certeza no nosso coração precisa ter alegria. Então manda embora aí essa tristeza, essa mágoa, de repente alguém entrou assim, essa ansiedade. Peça para que o Espírito Santo de Deus elimine isso do seu coração, pelo menos nesse momento de culto ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, na tua presença aqui nós estamos, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse momento na tua casa. Queremos te louvar, Senhor, porque a semana passou e o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos como família, igreja do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os nossos irmãos que vieram nesta manhã, Pai, te buscar, ouvir uma palavra, participar desse culto, Senhor. Abençoa aqueles que estão acompanhando na transmissão da internet. Abençoa o lar, a vida, a família de cada um também, Senhor. Que nesta manhã a tua bênção, a tua misericórdia, o teu favor seja derramada sobre nós neste dia, Pai. Entregamos nossa vida, nosso coração nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Limpa, ó Deus, o nosso coração de qualquer obstáculo, de qualquer barreira que impeça a nossa adoração ao Senhor. E que durante esta manhã, em tudo que fizermos, o Senhor possa ser glorificado, exaltado, Senhor. Foi para isso que nós viemos. Como diz a tua palavra, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nada pode, ó Deus, atrapalhar o nosso coração, pois a alegria e a paz no nosso coração nesta manhã, por estarmos aqui juntos, reunidos na tua casa. Recebe nosso louvor, a nossa oração, que fazemos desde já, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Senhor, nos alcança onde estamos, a tua mão nos alcança, Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Cante sobre o amor de Deus. Oh, que deixas só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Mateus 18, verso 12, relata justamente isso que nós acabamos de cantar. Diz assim: o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais contente por causa desta ovelha do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não deseja que nenhum desses pequeninos se perca. Amém, meus irmãos? Palavra muito forte essa, né? Porque esse é o desejo do coração de Deus, que nenhum de nós se perca. Ovelha é assim, né? Às vezes Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, Deus tem uma estrada para nós, mas a gente às vezes quer pegar alguns atalhos. A gente quer pegar, eu acho que eu vou para a esquerda, eu acho que eu vou para a direita. E a gente sabe, quando a gente toma decisões assim, nós que perdemos, né? Isso está tão claro, não só nesse texto, mas outros, como por exemplo, do filho pródigo. Ele quis ser esta uma ovelha desgarrada, né? Do rebanho, do aprisco do Pai. Estou falando do Pai Celestial, né? No nosso Deus. Ali é uma representação muito forte daquilo que Deus é, o quanto Ele nos ama. E Ele permite certas coisas, mas Ele sempre estará de braços abertos para nos abraçar. Mas que a gente não perca essa presença de Deus, né? Que a gente não corra esse risco. Eu vou sair, eu vou pegar esse atalho, eu vou sair do meio do rebanho, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou viver como eu quero. E aí, meu querido, quando a gente faz assim, nós mesmo que vamos colher coisas que a gente não queria, né? Mas Deus sempre estará lá para nos acolher, para nos ajudar, para estender as suas mãos sobre nós. E falar em estender as mãos, queria que a gente tivesse um tempo de oração juntos. Nós sempre temos, né? Momentos de intercessão no culto, por necessidades, por pedidos de oração. Queria que os irmãos se lembrassem do Diogo, da Tatiane, estão aqui nesta manhã conosco, né? Do Tiago também. A irmã Cristina faleceu nessa semana. A irmã Cristina, membro da nossa igreja. Que o Senhor continue confortando, consolando o coração dos nossos irmãos que estão aqui nesse momento, né? Do Tiago também, agora estou ouvindo a esposa dele também. Deus abençoe vocês.
Então vamos orar, né? Para que Deus, assim, console e conforte o coração desta família. E você veja como é a situação, né? Como ontem eu estava pensando justamente sobre isso. Ontem à noite estava num aniversário de 90 anos. A irmã Irene completou 90 anos. E olha como é a vida, né? Irmã Cristina, pessoa nova, a gente falou isso lá no velório, né? Uma saúde perfeita, não tomava nem remédio, né? E vivia a sua vida com os seus filhos, com a sua família, aqui na igreja, nas suas possibilidades, porque ela cuidava da mãe dela. E a irmã Irene completando 90 anos de idade. Veja como é as situações da vida, né? Então que aqui eu estou falando isso só para a gente reforçar e continuar na presença de Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Isso aí não é um jargão pastoral, isso aqui não é para assustar ninguém, não. A Bíblia está dizendo isso. A gente não sabe nem o dia de amanhã, irmãos. Um dia a gente está aqui, outro dia a gente não sabe. Um dia nós estamos comemorando o aniversário de 90 anos e amanhã nós não sabemos. Então ande na presença do Senhor, né? Não perca nenhuma oportunidade que Deus te dá para viver na presença dEle. Então vamos orar. De repente você tem aí alguma necessidade, um pedido de oração. Se você puder, se junte com quem está do seu lado. Vamos nos unir, estar juntos. Se você se sentir à vontade, se aproxime de alguém agora, nesta hora. E coloque nessa vida na presença do Senhor. Abençoe esta vida com a sua oração. Isso, vamos orar, vamos clamar. Coloque sua família no altar de Deus, usando esse texto, essa canção que nós falamos. Talvez seu filho, sua filha, seja esta ovelha que se afastou, que se distanciou do caminho do Senhor. Então peça para que o pastor supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa alcançar esta ovelha que está afastada, que está distante, que está talvez ferida, que está machucada, que o supremo pastor possa cuidar desta vida. Vá orando, vá clamando ao Senhor, talvez pela sua saúde, por suas necessidades financeiras. Vai colocando na presença do Senhor. Agora é o momento de nós clamarmos ao nosso Deus, o verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas. Ele está aqui e Ele quer cuidar de cada ferida, de cada necessidade do nosso coração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Tu sabes e conheces o coração de cada um que entrou aqui neste lugar, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a vida de todos os nossos irmãos nesta manhã, que talvez tiveram suas lutas e dificuldades, Pai. Talvez elas não foram resolvidas esta semana. Talvez algumas lutas já vêm se arrastando por meses, Pai. E nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor estenda as Tuas mãos para fazer um milagre na vida daquele que precisa, Pai. Talvez nem seja ele que está necessitado, talvez seja a esposa, talvez seja os filhos, os netos, o sobrinho. Ó Deus, alguém da nossa família. Colocamos cada um nas Tuas mãos, meu Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vai de encontro a essa vida. Toque nesse coração, Senhor. Abre os Seus olhos, Pai, principalmente daqueles que estão afastados, estão distantes do caminho do Senhor. Talvez aqueles que por alguma situação ocorrida no passado, talvez se distanciado, porque ficaram feridos, machucados, Pai. E sabemos, ó Deus, que não são palavras humanas, mas é o Teu Espírito Santo e a Tua palavra que pode sarar esta ferida, que pode curar esse machucado, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, Pai, vai de encontro a esta vida nesta hora. De alguma maneira, Senhor, esta pessoa que um dia andou nos Teus caminhos, ela possa voltar, ela possa, ó Deus, voltar
a andar em comunhão com o Senhor. Pai querido, Pai amado, assim também apresentamos outras necessidades nas tuas mãos, talvez na área financeira, na área da saúde, Senhor, oh Deus, talvez na área do relacionamento. Pai querido, quantas são as lutas que muitas vezes vivenciamos, e nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes, porque, Senhor, quem somos nós sem a tua presença, sem a tua ajuda, Senhor? Ó Deus, se alguém aqui precisa de sabedoria, que o Senhor possa derramar nesta manhã, Senhor, direção, guia os passos de cada um, Senhor, dá sabedoria, abre os olhos, Senhor, abre a mente, para que nós sejamos instrumento nas tuas mãos. Pai amado, queremos também colocar nas tuas mãos a vida do Diogo, da Tati, do Tiago, da Renata, Senhor. Toma essas vidas nas tuas mãos, ó Pai amado, que estão ainda nesta fase enlutada, Senhor, pela perca da nossa irmã Cristina. Ó Deus, consola esta família, fortalece eles, ó Pai, nesta manhã, nos próximos dias. Colocamos as suas vidas nas tuas mãos, Pai. Derrama, Senhor, do teu consolo sobre eles, Pai amado. Em nome de Jesus, fortalece, porque só o Senhor pode fortalecer o coração deles pela perca de alguém tão importante nas suas vidas, Pai. Também lembramos do irmão Antônio, Senhor, que está se recuperando da sua cirurgia, e seja com ele, Senhor, fortalecendo, ajudando na sua recuperação. Oh Pai querido, assim também cuida do Osmair, que também está se recuperando da sua cirurgia nos olhos. Visita ele nesta manhã, acalma o seu coração, e que ele possa se recuperar para brevemente estar aqui conosco. Enfim, ó Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos cada um dos nossos irmãos e aqueles que nós nesta manhã estamos apresentando diante do Senhor. Visita essas vidas, cuida delas, Pai, e abençoa, Pai. Nós pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém, queridos. Você pode abraçar quem está aí do seu lado, em nome de Jesus. Depois de abraçar, pode se assentar. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Eu tenho duas comunicações importantes. A primeira é que nessa próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui em nossa igreja, teremos o culto de líderes e obreiros, tá bom? Todos os líderes, obviamente, estão convocados, da diretoria, mas não apenas os líderes. Todos os irmãos que fazem parte de algum ministério da igreja, de qualquer uma das equipes, dos vários ministérios que nós temos, você também esteja presente, tá bom? É o culto de líderes e de obreiros. Se você participa de qualquer ministério da igreja, você é um obreiro do Senhor, obviamente, está fazendo a obra do Senhor. Então, o pastor Rodrigo está nos convocando para esse culto nesta quarta-feira, tá? Já foi feito 11 dias da semana, mas a partir de agora será feito às quartas-feiras, sempre a primeira quarta-feira do mês. Então, nesta quarta-feira, dia 7, a partir das 20 horas, todos vocês, líderes de ministérios e também que fazem parte de algum ministério, você é voluntário, né? Venha próxima quarta-feira a partir das 20 horas. Esse é o primeiro aviso. O outro aviso, relembrando os irmãos, é sobre o domingo da compaixão, tá bom? Então, sempre reforçando esse aviso dos irmãos trazerem a sua oferta em alimento para cestas básicas, ou fazer um Pix para a conta da nossa associação da BAC, né, para nós continuarmos abençoando as famílias que recebem as cestas, tá bom? Então são esses os avisos. Vou chamar as crianças vir aqui à frente, as crianças que estiverem aqui pela manhã, venham aqui à frente para estar orando por vocês. Venham aqui, vamos agradecer também pelas nossas crianças, vou orar por elas. Isso. Venham aqui, vamos orar, vamos agradecer. Todas as crianças são especiais, vamos abençoar elas, vendo que Deus tem algo sempre especial para elas também. Isso. Lívia. Vamos orar. Estenda suas mãos para essas crianças, em nome de Jesus, abençoando elas. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essas crianças que estão aqui essa manhã, abençoada, pelas famílias que as trouxeram, Deus. Eu peço que elas continuem os seus caminhos, crescendo cheio das bênçãos do Senhor, da direção, que nada mal deste mundo venha sobre elas, mas que a palavra do Senhor que possa frutificar, ó Deus. Nós acreditamos que aquilo que está sendo ensinado, o Senhor tem propósito para essas crianças. Abençoe o Ministério Infantil, ó Deus, esses professores, que continuem dedicados, com amor, Deus, ensinando a palavra de Deus
para elas, Pai. Também abençoe o lar de cada uma dessas crianças, ó Deus. Que sejam lares cheios das bênçãos do Senhor, com paz, com harmonia, Deus, e com a direção de Deus sobre elas. Nós agradecemos e louvamos pela vida delas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para elas, agradecendo ao Senhor. Glórias a Deus. Gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez, essa manhã? Temos um irmão lá do lado do Fernando, até me apresentou antes. Deus te abençoe, irmão, pela sua presença. Muito feliz com você estar conosco essa manhã. Mais alguém está nos visitando? Vamos então saudar o nosso irmão, com uma salva de palmas, recebendo eles. Salva de palmas com bastante carinho. Sinta-se abraçado. Tenho certeza que Deus vai falar, já está falando no seu coração também. Vamos entregar agora os dízimos e as ofertas ao Senhor. Eu vou ler o texto lá do Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30, que diz assim, a palavra de Deus. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, né? Aqui fala, uma das ordenanças, uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina, é ofertar e dizimar na casa do Senhor. Aqui me chama a atenção as palavras, escolhi e decidi, né? Você tem que obedecer, mas tem que ser uma decisão e uma escolha sua. Interessante essas duas palavras, né? Deus nos dá mandamentos, mas é você que decide obedecer e você vai ter as consequências. Deus dá o livre-arbítrio para nós obedecermos, mas o meu conselho, e o conselho da palavra de Deus, é que você obedeça a palavra de Deus. Entre várias escolhas e decisões que você possa tomar, decida sempre aquilo que a palavra de Deus te orienta, pois com certeza, além de agradar a Deus, isso vai ser um caminho de bênção para a sua e para a minha vida. Então escolha e decida fazer sempre aquilo que Deus pede para você, né? Às vezes nós falamos, não, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Primeira coisa, escolha fazer a vontade de Deus. Então nós vamos, nesse momento também, estar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor e também orando pela sua vida financeira, pela sua vida de trabalho. Vamos orar em nome de Jesus, consagrando esse momento. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram entregues durante a semana e que serão entregues agora no gasofilácio, Deus. Que possamos ter essa disposição de sempre escolher e decidir fazer a tua vontade, fazer aquilo que o Senhor nos ensina e crer que desta forma continuaremos sendo abençoados pelo Senhor. Multiplica sobre a família de cada um que está ofertando, Deus. Abençoa aquele que está com dificuldade, de repente um desemprego, uma situação adversa que precisa de uma solução, que possamos confiar que o Senhor nos dá a provisão, Deus, o Senhor nos abençoa, Deus. E continua abençoando a nossa igreja também, na administração desses recursos. Queremos que o reino de Deus cresça, Deus, que mais pessoas conheçam Jesus, e por isso também os dízimos e as ofertas são importantes. Por isso eu peço que o Senhor abençoe esse momento. Nós consagramos esse momento, a nossa igreja, a vida de cada família, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, pode consagrar ao Senhor agora, enquanto estivermos cantando. Nossas irmãs da intercessão também estão aqui na frente para receber os seus pedidos. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será.
Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoar. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga assim: quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode se assentar. Só reforçando o aviso que o pastor Ricardo disse sobre o culto de líderes e obreiros. Obviamente que quando a gente fala sobre líderes e obreiros, eles são automaticamente convocados a estarem presentes, né? Mas, irmãos, eu penso que todos nós somos obreiros, amém, igreja? Não é só aquele que tem um cargo, aquele que está exercendo uma liderança, ele está ali à frente de um ministério para poder coordenar os trabalhos, né? Para alinhar com o pastor algumas direções. Mas todos nós, começar aqui do Jô que está atrás de mim, do Jô que está aqui no fundo, até a irmã Cidinha, que está lá na recepção, lá com o Netinho, é isso, irmã? A Netinha, que é daqui, o óculos só está de enfeite. Mas, irmãos, todos nós somos obreiros. Todos nós. Talvez, eu até separei aqui um versículo que diz aqui, né, que nós devemos exercer o dom. Olha só, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um, não está dizendo só o pastor ou meia dúzia, está dizendo aqui a palavra, cada um exerça o dom que recebeu. Essa aqui não é nem a pregação, mas vamos lá. Todos nós temos um dom. Todos. Não vem com essa história, assim, pastor, não sei o que fazer. Talvez seja uma fase que você esteja buscando o que fazer na casa de Deus. Mas todos nós, em algum momento, temos que trabalhar para o Senhor. Somos salvos, chamados para isso, irmãos. A gente não está aqui para esquentar banco, não. Né? A gente não está aqui a passeio, vai sair de casa, venho, volto, sair de casa, fica batendo cartão assim. Não, nós somos obreiros, todos nós. E aí aqui diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Se você não estiver fazendo isso, você está desalinhado com a vontade de Deus. E aí continua, né? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Agora, resumindo, para a gente fechar só essa ideia, Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida a favor de muitos. Meus irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo. Se ele serviu e você está parado, alguma coisa está errada. Eu não estou falando sobre liderança, não. Aí é outra questão, né? Mas se você é membro, se você é salvo por Jesus, e de repente você está aí, né? Há muito tempo, porque também, deixa eu só ajustar o que eu estou falando. Às vezes, existem fases que a gente tem algumas dificuldades, sim, para servir a Deus. De repente, um problema na família, uma questão de saúde, está tudo certo. Esse não é o meu questionamento. Mas se a gente pode e está de braço cruzado, alguma coisa a gente tem que repensar na nossa vida cristã. Porque nós fomos salvos para servir a Deus. Então, esse culto de quarta-feira, obviamente, é para todos. Tá?
a gente dá o nome de culto de líderes e obreiros, porque eles sabem, hoje nós temos inclusive uma reunião, 5h30, com outros assuntos, mas eles sabem que quarta-feira tem que estar aqui, né? E vai ser sempre a primeira quarta presencialmente. Quem sabe aí nas outras quartas a gente começa a retomar os cultos, né, durante a semana. Mas vamos fazer essa experiência, tá bom? Porque a gente tem que estar servindo a Deus em todos os momentos, tá? Então, este culto é para todos, ok? Chama culto de líderes e obreiros, porque sim, eles têm que estar aqui, é uma palavra, né, direcionada, mas você é obreiro, você também serve a Deus, né? Ah, eu não vou porque é culto de líder e obreiro. Então você está falando, eu não sou obreiro, eu não sou servo. Então o culto é para você também. Amém, igreja? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler esse texto para a meditação da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 21. A partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o céu. Eu não sabia que o Tiago, o Diogo, o Tati, né? É Renata, né? Eu errei o nome. Cristina? Cristina também, me perdoa, Cristina, tá bom? Me perdoa. Eu não saberia que a família estaria aqui, mas Deus tocou no meu coração para a gente, nesse momento, nesse culto de ceia, nós refletimos alguns pontos que são importantes da gente saber como é inigualável o céu. Porque a gente sempre está ouvindo, né, mensagens do aqui e agora, né, que você vai vencer sua luta, o seu problema, Deus vai te dar a vitória. Eu creio assim, a gente tem que buscar isso de Deus, né, porque se nós não buscarmos e Deus não nos dar a vitória, quem vai nos dar? Amém, igreja? Tem hora que homens não têm a solução. Então a gente prega, ensina, busca a Deus em oração para Ele nos dar a vitória, cura sobre enfermidade, abrir uma porta de emprego, resolver a questão financeira, vitórias que Deus pode nos dar. Mas às vezes, com o passar dos anos, a gente talvez esquece que nós temos um lar destinado para cada um de nós. Pode ser que com a vida agitada, com as coisas que nós fazemos aqui, pode ser, né, que a gente esquece um pouquinho de que há uma promessa para cada um de nós, que nós temos um destino. Aqui, meus irmãos, não é a nossa casa definitiva, amém, igreja? Aqui, Deus nos deu a oportunidade de viver, aqui nós só estamos de passagem, estamos indo para o céu. Agora, você está preparado para ir para o céu? Eu acredito que sim. Espero que ninguém aqui nessa manhã esteja falando: pastor, eu não tenho certeza, eu acho que eu não vou para o céu, meu irmão. Então precisa se converter novamente, né? Fazer como Nicodemos, nascer de novo, se batizar, para ter essa convicção. Porque
Quem é cristão, quem tem Jesus no seu coração, ele tem esta certeza. O diabo às vezes quer trazer confusão para o nosso pensamento. Ah, você é salvo, você tem certeza que você vai para o céu? E tem, obviamente, como a gente mensurar isso. Aquelas pessoas que se dizem convertidas, mas vivem no pecado, elas estão longe do céu, meus irmãos. A Bíblia fala que, João disse, que nós não vivemos pecando. Se a gente pecar, e isso pode acontecer um momento ou outro na nossa vida, mas a gente não vive pecando, não é todo dia errando, todo dia fora da comunhão com Deus. O pecado, como eu aprendi e ensino de forma bem simples para o nosso entendimento, o pecado na vida do cristão deve ser um deslize. O que é um deslize? Você está lá caminhando na rua, você escorregou, pisou numa pedra, enfim, num plástico, né, que estava lá na calçada, você escorregou, opa, se apoiou ali ou caiu, mas você se levanta. Assim é o pecado na vida do cristão. A gente escorrega, mas tem que se levantar. Agora, aqueles que vivem escorregando, vamos dizer assim, escorregando 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 mês, o ano inteiro, então essa pessoa precisa avaliar se realmente ela é salva e se ela vai para o céu, né? Mas nós que estamos aqui precisamos lembrar que melhor que essa terra, o céu é muito melhor. E nós estamos indo para lá, amém, meus irmãos? Estamos indo morar com Deus por toda a eternidade. E a gente não pode esquecer isso, irmãos. Não podemos deixar que as lutas venham desanimar o nosso coração ao ponto da gente se esquecer deste nosso foco, desta direção que Deus deixou na sua palavra para cada um de nós. Lá no livro de João, ele diz, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente não pode ficar focado aqui nessa terra. Sim, vamos trabalhar, vamos construir uma família, vamos fazer nossos negócios, temos nossas responsabilidades, compromissos e tarefas. Mas nós não podemos esquecer que a nossa vida não se resume só aqui nesta terra. Amém, igreja? Não está só aqui. Nós temos um lugar que Deus preparou muito melhor para nós. Que me permita a família, que a irmã Cristina está desfrutando agora, nesse exato momento. E eu sei que a gente se abate, a gente fica triste, mas irmãos, segundo a palavra, para mim e para você que crê, ela está muito melhor do que eu e você agora. O vazio acontece, nós vamos carregar isso para o resto da nossa vida, como pastor, ovelha dessa igreja, a gente sente, né? O vazio, a tristeza ali naquele momento, mas ao mesmo tempo, o nosso pensamento está ligado ao quê? A nossa irmã, ela está num lugar que Deus preparou. Que Deus, não foi um pedreiro qualquer, respeitando a profissão. Existem excelentes pedreiros, excelentes engenheiros, que constroem casas, mansões maravilhosas, mas nada se compara ao que Deus preparou, aquilo que o homem pode viver na terra, meus irmãos. Amém, igreja? Nada se compara. E o nosso coração, então, mesmo diante das lutas e das dificuldades, tem que se alegrar em Deus. Eu sei que às vezes o problema ali nos chateiam, né? A dificuldade na família, a situação que não foi ajustada, de repente uma questão que precisa ser resolvida. Eu sei que muitas vezes você se entristece, mas o nosso coração ao mesmo tempo precisa ter espaço para a gente se lembrar, olha, tudo isso é passageiro. Tudo que eu vivo agora é de passagem. Jesus mesmo disse nas suas palavras, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém, meus irmãos? Jamais vai se passar. E ele prometeu. Lá no Evangelho de João, para quem quiser
acompanhar, no Evangelho de João, diz claramente que Jesus já preparou esse lugar para mim e para você. Isso aqui é uma promessa para cada um de nós. Que é uma verdade que nós vamos desfrutar. João capítulo 14, a partir do verso 1. Que diz, não se perturbe. Olha só, né? Jesus é tão inteligente, tão sensível, que ele sabia que as lutas iriam nos perturbar. Mas ele disse, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Olha só o versículo 3. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, meus irmãos? Palavra, a promessa está dizendo que vocês estejam aonde eu estiver. E aonde é que Jesus está? Ao lado de Deus, à destra de Deus. Ele já está lá. Ele já preparou esse lugar para mim e para você. Amém, meus irmãos? Agora, quais são, se a gente aprofundar um pouquinho mais, quais são as razões porque o céu é melhor? Algumas ideias para a gente compartilhar. A primeira delas, o céu é melhor porque lá não entrará o pecado. E Paulo mesmo disse, né, certa vez, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. E eu imagino que nós também travamos lutas assim, internas. Ah, pastor, mas eu nunca adulterei, eu nunca roubei a empresa que eu trabalho. Mas são pecadinhos que às vezes nós podemos alimentar na nossa vida. Se você for lá no livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver uma lista de obras da carne, por exemplo. E aqui citando algumas para a gente não avançar com o texto, por exemplo, ódio é um pecado, rancor é um pecado, ciúmes é um pecado. Está lá no livro de Gálatas. Facções é um pecado, feitiçaria é um pecado, idolatria é um pecado. Então, às vezes, né, alguns falam assim, não, mas eu não faço nada grave, né? Nunca entrei num lugar com a mão armada e de repente fiz alguma coisa nesse sentido. Mas, do mesmo jeito, se você mentir, pecou. As consequências são diferentes, a gente sabe disso. Mas, irmãos, eu aprendi assim, como essas crianças que acabaram de sair na oração, que pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Amém, igreja? Não existe isso. É só um pecadinho. É só alguma coisinha. Aí é aquela brechinha que a gente permite que Satanás entra e faz uma desgraça na nossa vida. Não tem classificação de pecado. Deus não colocou na Bíblia em ordem. Olha, em primeiro lugar, esse pecado é horrível. Segundo lugar, esse é mais ou menos. Terceiro, esse é de boa. Pode fazer e amanhã eu perdoo você. Não, não. Não existe classificação de pecado. Pecado é pecado e nós precisamos nos afastar disso. Glória a Deus que lá no céu não haverá pecado. Tudo isso que a gente às vezes vê na televisão, né, ali nas redes sociais, algumas festas, né, brasileiras, datas comemorativas que faz o país se aprofundar na lama, tudo isso não vai entrar lá no céu. Lá não haverá pecado. Haverá apenas a santidade de Deus. E para nós que vamos para lá, também vamos ser santos. Aliás, a Bíblia já chama você de santo aqui, hein? Então você tem que andar em santidade aqui também. A Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a vida que a gente precisa abrir mão para ver Deus, para viver lá no céu, que é melhor do que essa terra, a gente tem que viver em santidade.
tem que corrigir o nosso coração constantemente, tem que pedir perdão pelos nossos pecados, talvez uma fala, talvez um ato, uma atitude, alguma coisa que nós fizemos que nos afastou de Deus. É corrigir o nosso coração, voltar para o caminho de Deus e andar na sua presença. Então viva aqui, já na presença de Deus, porque lá não haverá pecado. Já é uma dica para você. Na verdade, como diz os jovens, né? Já é um spoiler. A Bíblia já está falando como o céu vai ser. Já está adiantando. Então você tem que andar assim, eu e você, né? Vamos andar no caminho do Senhor, para que a gente possa desfrutar dessa maravilhosa promessa que é o céu. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, o céu é melhor porque lá não haverá despedidas. Aqui a gente se despede, né? Talvez em momentos alguém vai para... O filho que vai para a escola, né? Você se despede, Deus te abençoe, vai com Deus. Você se despede naquele momento. Tem algumas mães, né? A gente conversa, às vezes, algumas mães que têm filhos pequenos, né? Para, às vezes, colocar na escolinha a primeira vez, elas ficam com o coração apertado. Eu tive que deixar meu filho na escolinha porque eu voltei para o trabalho. E aí elas choram, né? Esse é um tipo de despedida. Quando às vezes você se despede do marido, da esposa, quando vai trabalhar. Quando alguém vai fazer uma viagem, né? Ou quando alguém parte dessa vida. A gente tem despedidas, irmãos. Não tem jeito. E isso vai acontecer sempre na nossa vida. Mas lá no céu, lá na eternidade, não haverá mais nada disso. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Nós estaremos lá desfrutando da presença dEle. Daqueles que foram fiéis na presença do Senhor, porque no livro de Apocalipse também fala, né? Seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos nos ver lá, eu espero. Eu espero que a gente se veja lá, meus irmãos. Se você não me aguenta aqui, vai ter que me aguentar lá no céu. Para descontrair um pouquinho. Mas a verdade é essa, estaremos para sempre com Deus. A nossa irmã Cristina, nós demos um até breve para ela. Porque nós vamos nos encontrar com ela, amém, meus irmãos? E assim também é eu e você aqui. Nós vamos se despedir, daqui a pouquinho vai acabar o culto. Às vezes tem irmãos que não podem vir à noite, por isso que vêm de manhã. Nós vamos falar tchau, Deus abençoe, ótima semana. Essas despedidas, elas acontecem, mas lá na presença de Deus, não. Lá na presença de Deus nós vamos viver juntos, como uma família, que está constantemente ali na presença do Senhor, adorando a Ele, servindo a Ele, louvando o nome dEle, que é isso que nós vamos fazer lá. Passar esse tempo na presença do Senhor. Ontem, eu e a Ju, cheguei lá do aniversário, aí sobrou um tempinho para a gente assistir um trecho de uma série que a gente estava encerrando. E aí, uma das cenas, né, eu me lembro que a pessoa, ela senta debaixo de uma árvore e ela começa a avistar uma planície, umas montanhas, algumas coisas assim, que ela acha ali maravilhosa. Maravilhosa. E realmente as imagens chamam a nossa atenção pela beleza do lugar. Agora, ali eu fiquei pensando, imagina o céu. Imagina a eternidade, como vai ser. Há alguns que dizem que eu já vi isso, né? O céu, infelizmente já aconteceu, já vi até entrevistas sobre isso. O céu deve ser chato, eu não quero ir para lá. Os incrédulos, né? Os ímpios. O céu é chato, eu não vou para lá, e eu estou resumindo aqui até algumas palavras pesadas, né? Não vou reservar palavra nenhuma, não. Mas, eu prefiro viver do lado do diabo nessas entrevistas. Eu imagino, não tem nem ideia o que ela vai passar lá no inferno. Não tem nem noção
do sofrimento, não é passageiro, mas do sofrimento eterno que ela vai ter lá. Irmão, se um machucado dói e fica semanas para ser curado e nos incomoda, imagine a eternidade sem Deus, sem a luz de Deus, sem a presença de Deus, sem a santidade de Deus. Então que eu e você, né, sejamos prontos, porque se lá não haverá despedida, vai haver um encontro com Deus. Quando tocar a trombeta, e esse dia vai chegar, não sei se a gente vai estar vivo para ouvir essa trombeta, mas um dia ela vai tocar. Eu vou ler daqui a pouquinho o versículo sobre isso. Ela vai tocar, para a gente não se despedir, mas para a gente encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Terceiro, o céu é melhor, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Porque quando você lê aqui, voltando lá para Apocalipse, está dizendo, Ele enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima. Irmão, aqui só tem adultos, as crianças já foram lá para o ministério infantil. Quem de nós já não derramamos lágrimas por alguma coisa? Eu sei que alguns são mais durões, né? Eles resistem a chorar, mas quem de nós por dentro já não sofreu? Já não ali derramou, talvez não lágrimas, né, externas, correndo pelo rosto, mas lágrimas internas, lutas internas, problemas internos. Todos nós já passamos por isso. E quando a Bíblia fala que é uma promessa, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, isso aqui quer dizer que lá não vai haver nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de tristeza, que hoje eu e você passamos aqui, lá na eternidade, lá no céu, não vai haver mais para mim e para você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Na eternidade, eu e você não vamos sofrer. Jesus já nos disse que nesta terra nós iríamos passar por sofrimentos. Foi Ele mesmo que disse, no mundo vocês terão aflições. Ele já disse isso. Isso aí, minha querida irmã. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente tem que lutar para vencer. Mas lembre-se, lá na eternidade, nem lutar eu vou precisar. Nem me esforçar eu vou precisar. Porque lá já está tudo preparado para mim e para você. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Quarto, o céu é melhor, porque lá, meu Deus, veremos Jesus face a face. Quantos aguardam por isso, irmãos? Veremos Jesus face a face. Veremos Ele como Ele é. Não é esse personagem, né? Claro que para um filme, uma novela, precisa ter alguém representando Jesus. Mas não é esse tipo de formato. Lá nós veremos como realmente Ele é, lá na eternidade. Eu imagino, muito mais lindo, muito mais maravilhoso. Né? Nosso coração, sem dúvida nenhuma, vai se encher de alegria por estar na presença dEle. Então, cultive agora a presença de Jesus na sua vida. Não vemos Ele aqui em carne e osso, mas através do Espírito Santo, nós podemos alimentar a presença de Jesus na nossa vida. Mas que alegria será. Que grande dia para mim e para você, para a igreja de Jesus, para a noiva de Cristo, aquela que se preparem, para a noiva de Cristo, ser recebido de braços abertos. Você já recebeu um abraço caloroso? Eu acho que sim, né? Aquelas pessoas que nos amam, né? Aquele abraço que você sente assim, puxa, que abraço, com todo respeito, né? Óbvio. Aquele abraço carinhoso, aquele abraço, sabe, que aquece o seu coração. Eu acho que você já recebeu um abraço assim, né? De alguém, talvez sim. Irmãos, imagine Jesus ali, falando para mim e para você, porque Ele mesmo disse, vinde,
benditos do meu Pai, receba como herança o reino que está preparado desde a eternidade. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Isso aqui é maravilhoso para mim e para você, porque lá eu e você veremos Ele face a face, dizendo, ouvindo a sua voz, dizendo, venha. Tudo isso aqui, ó, foi preparado para mim e para você. Desfrute por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Por último, o céu é melhor, porque lá serviremos a Deus com perfeição. A gente aqui se esforça, né? Por isso que Deus deixou o Espírito Santo para nos capacitar. Porque sem o Espírito Santo, a gente não ia muito longe, não. A gente iria fazer algumas coisas com a nossa experiência, com a nossa intelectualidade. Deus usa essas coisas. Mas sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja não avança. E Ele, com certeza, deixou dons para nós, para servirmos aqui nessa terra. Como esse recadinho que nós acabamos de falar sobre o culto de líderes e obreiros. Todos nós somos obreiros, irmãos. Todos nós. Mesmo que você ainda não saiba qual é o seu dom, mas você é obreiro. Não precisa ter um dom, melhor dizendo. Você não precisa saber qual é o seu dom para você ser obreiro. Você já é um obreiro. Você já é servo de Deus. Já é servo. Quando levantou a mãozinha lá, eu recebo Jesus, pediu para ele entrar, perdoar os pecados, dar certeza da vida eterna, você se alistou no exército de Deus. Você já é servo de Cristo. Tá? Não, eu sou obreiro porque eu tenho um cargo. Não, esquece isso aí. Mas voltando aqui. Todos nós somos obreiros e Deus nos deu dons para servi-lo. E lá no céu é maravilhoso, é lindo. Mas o tipo de serviço que nós vamos ter lá é mais leve do que aqui. Nós vamos servir a Deus. Lá na eternidade é uma continuidade do nosso serviço aqui a Deus. Nós vamos dar continuidade. Lá nós vamos, como a gente sempre aprende, né? Nós vamos receber as nossas pedrinhas na coroa, né? Como a gente aprende, o nosso galardão. Mas lá, recebi o meu galardão, né? Vamos falar na nossa português. Recebi o meu troféu. Cheguei, alcancei a linha de chegada. Aí você fala, agora vou me aposentar. Não, lá no céu ninguém... Na verdade aqui ninguém se aposenta, né? Nem aqui, nem no céu. Pelo amor de Deus, se alguém pensa isso. A gente está constantemente servindo a Deus. Servindo ao Senhor. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, alinhar o nosso coração para estar buscando, Deus, qual é a tua vontade aqui? Porque eu sei que lá, na eternidade, eu vou te servir. É um tipo de serviço diferente do que aqui. Mas, aqui a gente tem o quê? Que buscar, Deus, aonde é o meu caminho? Qual é a tua vontade? Qual é o meu dom, se ainda eu não conheço? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Me usa como instrumento nas tuas mãos. É isso, irmãos. E Deus vai te colocar no lugar certo, para você servir Ele. Porque tudo que eu disse aqui, se lá no céu nós vamos servir a Deus, e não tem privilégio, honra maior que essa, meus irmãos. Não existe. Já aqui na terra já é isso. Já é um grande privilégio você servir a Deus. De trabalhar para o Senhor. Ah, pastor, mas não sei, eu sou muito novo, eu estou com a minha vida corrida, minha casa, meu trabalho está tomando meu tempo, mas eu sou muito velho, mas eu sou solteiro, eu sou casado, mas isso e aquilo. Sabe, a gente coloca muitos obstáculos para servir a Deus. E Deus não está querendo ouvir isso agora de você. A única frase, colocação, que Ele quer ouvir de você é: Deus, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. O Senhor me deu um dom. Ainda não conheço, de repente alguém ore assim. Mas usa a minha vida, porque lá no céu eu vou trabalhar, eu vou servir ao Senhor. Mas eu quero fazer isso desde já.
Eu quero começar agora. E meus irmãos, o que uma igreja mais tem é ministérios para você trabalhar. É ministérios. Nós temos vários ministérios. Talvez você não saiba tocar igual eu não sei tocar. Talvez você não saiba cantar. Mas tem vários ministérios que nós podemos servir a Deus. Evangelismo, oração, multimídia, recepção. Temos muitas coisas que nós podemos fazer para o Senhor. Dança, quem dança aí? Ó? Tem um ministério de dança. Cozinha. Tem muita coisa, irmãos. Ai, não me convidaram. Oh, desculpa, eu não sabia que você era uma celebridade. Que tinha que fazer uma carta, né? Uma carta escrita, assinada pelo pastor, pelo presidente da república e conferida por Jesus e uma assinatura dele para você servir a Deus. Eu não sabia que você estava esperando um tapete vermelho para falar, agora sim, agora eu vou trabalhar na obra do Senhor. A gente tem que servir, meu irmão, minha irmã. Coloque teu coração na obra, porque lá na eternidade a gente vai fazer isso. Quero finalizar dizendo assim, olha, lá em 1 Tessalonicenses. Porque dada a ordem como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Assim estaremos com o Senhor para sempre. O céu é melhor. Vamos viver aqui em busca disso. Para que esta promessa, ao soar da trombeta, isso aqui é uma promessa, e ela vai se cumprir, não sei quando, que eu não quero virar um herege, né, falando a data, o mês e a hora, mas a promessa diz que Jesus vai voltar. Então, coloque esse vislumbre do céu no seu coração. Vença os problemas da sua vida, lembrando, o céu é melhor. Aqui essa terra está difícil, mas eu estou indo para lá. Não sei quando, se é hoje, se é amanhã, se é o mês que vem, se Jesus vai voltar, mas eu estou indo para lá. Então conserve a sua vida na presença de Deus, porque eu quero te encontrar lá. Amém? Fala para quem está do seu lado, eu quero te encontrar lá no céu. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Escute isso, preparou para aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Já está preparado. A gente só precisa permanecer. Permaneça na presença dele. E ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Que alegria no nosso coração, mesmo em meio a tantas lutas que atravessamos no nosso dia a dia, saber que estamos indo para o céu. E lá é um lugar muito melhor do que essa vida que nós temos. Nós vimos em alguns pontos importantes, porque o céu é importante. E nós queremos, ó Deus, permanecer na Tua presença para desfrutar desta eternidade que o Senhor preparou para cada um de nós. Fortalece o nosso coração, Senhor. Se porventura alguém estiver afastado dos Teus caminhos, que possa voltar. Se alguém estiver distante, talvez estiver frio espiritualmente, que possa fazer o esforço de andar na Tua presença, Pai. Pois sabemos, ó Deus, que nada se compara à eternidade. E nós não queremos perder esta oportunidade.
A vida ela é tão breve, Senhor, ela é tão passageira. Diz isso lá no livro de Tiago, que a vida ela é como uma neblina, que hoje aparece e depois se dissipa. Mesmo a nossa vida sendo breve, nós queremos conservar o nosso coração na Tua presença, Pai. E não se esquecer de promessas tão maravilhosas como essa. Que o Senhor venha nos ajudar a caminhar na Tua presença, para que este grande dia, quando acontecer, quando a trombeta soar, nós possamos subir aos céus e nos encontrar com Jesus. Abençoa a Tua igreja, cada irmão que está aqui nesta manhã. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos servir a ceia do Senhor, porque a ceia diz sobre o céu, né? Ela tem essa mensagem também. Então você que está batizado, você que está em comunhão com Deus, se coloque de pé para nós servirmos você, e você recebendo, aguarde por todos, para receber os elementos aqui da ceia do Senhor. Recebendo, pode ir se assentando, tá bom? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Em 1 Coríntios, capítulo 1, em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice
é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? A ceia fala sobre o céu, sobre a volta de Jesus. E este é o propósito que nós celebramos uma vez por mês, para a gente não se esquecer desta mensagem tão importante para os nossos corações. A vida, meus irmãos, é difícil. Ela traz lutas, traz desânimo, mas a mensagem da ceia, a mensagem da volta de Jesus, nos traz esperança de que nós vamos viver na eternidade com Ele. Que você não esqueça dessa mensagem. Nós vamos orar com o irmão Rodrigo Lima, que você, nesse momento também, ore conosco, consagrando esses elementos. Querido Deus e eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai, pois só o Senhor é digno. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, logo pela manhã, no dia do Senhor, o dia que dedicamos a Ti, com o privilégio de poder participar da Tua mesa, ó Pai. Ó Senhor, que possamos participar deste momento com santidade, com temor e tremor, com a consciência, ó Pai, desse privilégio de poder participar deste momento onde nós lembramos, ó Deus, do nosso Senhor Jesus, da obra que Ele fez por nós neste mundo, da sua morte, da sua ressurreição e principalmente, ó Pai, porque Ele virá para nos buscar. Que seja momento, ó Deus, de reflexão, momento, ó Deus, de meditação e momento de renovação da nossa aliança com o Senhor, para que possamos prosseguir dia a dia, sempre procurando melhorar, nos preparar, para que possamos ser encontrados, ó Deus, de uma forma digna de poder ser levado aos céus com o Senhor Jesus. Ó Pai, obrigado pela comunhão com os meus irmãos, obrigado pela comunhão com o nosso pastor, nossos pastores, obrigado pela nossa igreja, obrigado por este momento e que sirva de renovação da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Amém, meus irmãos? Nós temos, obrigado equipe, essa manhã, obrigado, Deus abençoe. Temos cestinho aí na janela, mas senta um instantinho, por gentileza. Ainda não acabamos o culto. E eu queria aproveitar e chamar, né, as famílias para receber este pão. Chamar a irmã Miriam. Irmã Miriam, pode vir aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela nossa querida irmã. Vai ter que dividir esse pãozinho aí, hein? Com todo mundo. Fica aqui um instantinho, tá bom? Vem, Tati. E também chamar... eu vi. O irmão... É que eu vi a Laís indo para lá. Cadê? E o Vinícius, tá aí? Ah, teve que entregar o exame. Então, Jeane, vem cá você. Você já estava na próxima mesmo. Então, já aproveita que você estava aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela nossa irmã. Deus abençoe. Esse pão é entregue de forma simbólica, tá bom? Fica aqui um instantinho, tá bom? Para a gente orar. De forma simbólica, claro, né? Transmitindo a nossa comunhão, estarmos aqui juntos, caminhando, né? Para essa morada celestial, para a eternidade com Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te glorificamos, te adoramos nesta manhã, por esta oportunidade desse culto, Senhor. Obrigado por tudo o que vimos e ouvimos. Que cada palavra não saia do nosso coração, mas que seja uma semente que foi plantada para crescer e dar frutos, Pai. Que o Senhor abençoe essas famílias que estão aqui presentes. Abençoe a irmã Miriam, a Tati, que estão aqui conosco. A irmã Jeane, ó Pai, cuida delas, de suas famílias. Estende, Senhor, esta bênção sobre os seus lares, sobre a sua casa. Que o Senhor esteja presente
em todos os momentos da sua vida. Obrigado pela vida delas, em comunhão com nossa igreja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Tem fotinho, Lu? Já tirou? Já tirou, então Deus abençoe. Mais um instantinho antes da gente ir embora. Senta, irmãos, pode sentar, por favor. A gente tem agora o momento da escola bíblica, hein? Os professores que estiverem aqui presentes, pode vir aqui na frente. Temos esse quiz que nós fazemos, né, com muita alegria, para nós, vamos dizer assim, testar aí os nossos conhecimentos, tá bom? Os professores estão vindo aqui na frente, né? Muito bem. Vamos lá. São perguntinhas para a gente lembrar, né, das lições. Ah, sim. A irmã, claro, irmã, tem compromisso, pode ir. Aproveitando, né, que o casal precisa ir embora, né, aproveitando aqui a palavra, eles estão autorizados a saírem. Os demais, eu não sei por que saem, né? Porque eu acho que é uma coisa assim, da igreja, né? É um trabalho, é um ministério da igreja tão importante que a gente passa para os irmãos. A gente poderia ter escola bíblica agora, mas a gente faz esse quiz para interação, participação da igreja. Ainda é culto. Ninguém, o pastor que é líder, não dispensou a igreja, né? Não liberou a igreja. Apesar que você é livre, né? Ressaltando, não, pastor, olha, hoje falou, ele é autoritário. Não. Você quer sair? Pode sair. Mas eu quero dizer da importância. Porque, por exemplo, eu estou amarrando os irmãos, né? Só mais 3 minutinhos na minha fala, tá? Só um minutinho. Porque quando você vai no médico, um exemplo, tá? Só um exemplo. O pastor precisa ensinar a igreja, né? Quando você vai no médico e você senta lá em frente a ele, você sai antes dele te dar a receita? Imagino que não, porque demora para você marcar, né? Estou marcando médico para minha mãe, às vezes leva 3 meses para marcar uma especialidade. Você acha que eu sou louco? Ah, o médico está falando, ó, sua mãe, ou eu mesmo, né? Tem isso, tem aquilo. Ah, tá bom. E vira as costas e vão embora? Não, eu espero ele me liberar, ele me dispensar. Quando você vai, eu já fiz isso, né? Já fui convocado para ser júri no fórum. Ai de mim se levantar sem o juiz autorizar. Na verdade, quando ele entra, não sei quem aqui já participou disso, quando ele entra tem que levantar uma autoridade, tem que ter respeito. O culto ainda não acabou, eu não sei o que acontece com alguns irmãos, que nem acabou, já está saindo, e a gente está antes do tempo, né? A gente não está aqui 1h da tarde, eu sei que as irmãs têm que preparar almoço, aquela coisa toda, mas para vocês terem uma ideia, quando a minha família é uma das últimas a sair da igreja. Quando eu estou voltando para casa, ainda tem igreja que tem culto. Está tendo culto. Aí eu fico imaginando assim, imagine se Vila Diva fosse assim. Ia sobrar eu, a Ju, o Jô ali no teclado, a Lu na live, né? Porque o pessoal não vê a hora de ir embora. Misericórdia. A gente tem que ter respeito, irmãos. Esse aqui é um trabalho importante, que a gente está sempre incentivando a igreja. Olha, vamos participar da escola bíblica. Se você conhece já toda a Bíblia, então você tinha que estar dando aula. Mas se não está dando aula, alguma coisa você precisa aprender. Eu preciso aprender, né? Então, por favor, alguns já saíram, que vão com Deus. A irmã também, o irmão Cláudio também. Com eles eu estou brincando, né? Claro. Mas tem uns que saem assim, olha só, vou pegar esse exemplo. Olha só, a irmã nem precisava pedir licença. Tem um compromisso, né? E vai para o compromisso, mas pediu licença. Você vai diante de um juiz, de um advogado, e fala, dá licença, porque você não acabou, mas eu preciso ir embora. Você faz isso? Aqui é a casa de Deus. Nós estamos em culto ainda. Estou errado, professores? Hã? Né? A gente está em culto. Aqui é um momento de descontração para a igreja, né? Quero que a igreja seja um ambiente feliz, alegre, né? Mas não, tem gente que não respeita, levanta e vai embora. Misericórdia. Isso é falta de respeito. Não sei como você considera isso. A não ser aqueles que têm que tomar remédio, né? Horário, enfim,
tomar o remédio, né, Jô? Às vezes tem necessidades, né? Físicas. Tem remédio que urina muito, então tá certo. Mas, poxa, não consegue ficar 1h30 dentro de um lugar como esse? Mas fica lá, em outros lugares, 2, 3 horas, né? E nós estamos na casa de Deus. Então, irmãos, eu sei que muitos aqui nem precisavam ouvir, mas tem gente que saiu. É falta de respeito. Porque se a pessoa... Não é porque eu estou falando aqui. Nós temos professores aqui que se dedicam a semana inteira para preparar uma aula. Eu estou calejado. O pastor tem que ter o couro duro mesmo. Senão ele não sobrevive. Ah, se alguém me cumprimentar, eu fiquei chateado. Não, né? Ah, o irmão não falou comigo. Eu estou falando, pastor. Se eu ficar preocupado com essas coisas, eu não sobrevivo. Cuidado da orelha da minha esposa. O couro aqui é duro. Então, eu não estou falando por mim. Não pense você, o pastor ficou chateado. Não, eu fico chateado por eles, por outros irmãos que têm respeito e pela falta de consideração de outros. Né? Nós não estamos aqui 2 horas da tarde. Nós estamos aqui, 10h59. Vai dar muito tempo de você acabar o culto, ir para a tua casa, preparar teu almoço. Eu imagino isso, né? Agora, a gente tem que... Está gravando tudo isso? Ótimo. Aí os irmãos de casa também vê. Aí eu não preciso repetir, né? Porque é falta de respeito, irmãos. Na casa de Deus tem que ter zelo. Os irmãos acham que não, mas aproveitando, né, aqui uns detalhes, né? Eu tenho ainda 1 minuto. Eu acho assim, às vezes tem o louvor, a oração, e tem gente vendo redes sociais, né? Não, pastor, isso não acontece. Não, eu não sou criança, né? A gente sabe disso. O único tempo que a pessoa tem para estar na casa de Deus está em redes sociais. Quando você vê eu aqui no celular, vou até dizer, porque senão alguém pode falar, mas o pastor fica também. Eu sei que tem. A Lusitânia, a equipe dela, né? Às vezes o louvor, por quê? A gente se conversa aqui. Louvor tal agora, próximo é esse. Precisa abaixar o som que está muito alto. A gente não está aqui mandando mensagem, bom dia para a família. A gente está trabalhando. Né? Quando eu estou aqui no celular, às vezes nos intervalinhos ali, eu estou ali vendo se está tudo certo, acontecendo, porque o culto não é tão simples assim. Só chegar, cantar, pregar e orar. Tem toda uma estrutura, né? Então, esses irmãos, quando estão ali, eles estão autorizados, estão lá trabalhando, e eu vejo isso. Agora, tem gente que está nem aí com nada. Estamos na presença de Deus, meus irmãos, na casa de Deus. Saímos de casa, né? Para adorar ao Senhor. Se não for para isso, era melhor ficar em casa, né? E aí tem gente que levanta e sai, levanta e sai, levanta e volta, e volta e volta. Mas está com uma formiga aí debaixo do pé, né? Que, não tem problema de saúde. Eu vou deixar claro isso, né? Para não... pastor, mas que não dá para explicar tudo, né? Não tem problema de saúde, não está tomando remédio. Nossa, mas que coisa é essa que levanta e sai? Que não para na igreja? Duvido se teria no trabalho o chefe dele na frente dele lá, ele ia fazer isso toda hora. Então, irmãos, aqui é só uma orientação, né? A gente está na casa de Deus, devemos respeito. Se porventura você já fez isso, então pense, né? Reflita da importância do lugar que nós estamos, que é a casa de Deus. Então, a gente não acabou o culto. O culto só acaba quando termina. Né? Irmã Vilma, irmão Cláudio. Não, imagina. A irmã não precisa se desculpar. E... Pois é. Uhum.
É. Amém. É isso aí. Obrigado, irmã. Irmão Cláudio, fica à vontade. Só quero deixar claro que não foi bronca para os irmãos, tá bom? Eu só aproveitei e a irmã, com muita sabedoria, pediu licença. Volto a dizer, nem precisava. Então, não foi bronca para os irmãos, tá? Não foi bronca para o casal. Quero deixar isso claro. Mas eu aproveitei, né, a situação para poder compartilhar, porque os irmãos não têm essa prática, mas, infelizmente, alguns têm, tá bom? Então, Deus abençoe, viu? Vão com Deus. Então, vamos lá. Nossa escola bíblica, teste seu conhecimento bíblico. Primeira pergunta foi o Joesi. Então, Joesi, faz aí sua perguntinha. O que Paulo, em 1 Tessalonicenses 3, diz que o cristão passaria nesse mundo? Quem sabe? Alguém lembra? Nós enfatizamos a... Ó, o Jô está com o microfone. Quem souber, levanta assim para compartilhar a resposta. Que Paulo orientou? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem aflições, mais um... Tem mais um... Tem mais? Tem. É só para completar. Tem mais uma. É, aflições já é uma, né, Josi? Isso. Tem mais um. Alguém dá mais? Quem? Mais uma. Tem a aflição, mas tem mais uma coisa que nós passaríamos. O que mais acontece, que a gente vê atualmente. Perseguições. Isso. Aqui no Brasil acontece uma perseguição mais Velada, né? velada, né? Mas no Oriente Mas a existe, perseguição é Lá terrível. é mais severa, e na África do Norte também, na janela 1040, a gente vê muita perseguição aos cristãos. Né? É. São pessoas que são perseguidas e até mortas, tá bom? Esse momento, irmãos, é momento de ensino também. É muito importante você participar, tá? Parabéns, quem respondeu? Foi uma mistura aí. Vamos aplaudir a irmã que tentou aí e acertou. Meio certo. Segunda pergunta, pastor Ricardo. Vamos lá, também a pergunta em 1 Tessalonicenses. Qual o fato histórico futuro que é a grande esperança para os cristãos? O que vai acontecer que é a nossa grande esperança? Volta de Cristo, vários acertaram, parabéns. Aê, Abençoe. parabéns para todos, um monte de gente acertou, né? Acabei de pregar isso, né? Próxima pergunta, Rodrigo Lima. Deu aula aí na 2 Tessalonicenses. Vamos lá, irmãos. Por qual motivo e em tão pouco tempo Paulo resolveu escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses? Que tinha gregos e romanos e os judeus. Então, cada um vinha com um tipo de comportamento na igreja, não aceitando o comportamento de outros. E também para falar sobre a vida após a morte, que todo mundo estava esperando Cristo voltar naquela época, e não era assim. Aí Paulo, pelas suas cartas, ele distingue cada coisa do seu jeito. E que todos eles deviam olhar somente para os feitos de Cristo, não para um tipo de comportamento, outro tipo de comportamento. Tinha que ser um comportamento só. Mais alguém? E aí, Rodrigo? Mais alguém? Montilho? Pelo fato de ter várias, né, descendências e tal, então eles estavam com dúvida, né, de tudo que estavam aprendendo sobre Jesus, não é isso? Não estavam acreditando, nem todos acreditaram. Tudo que os irmãos falaram tem a ver, tem sentido, mas não é a resposta exata. O motivo principal da qual Paulo escreveu a segunda epístola. E aí?
Eu falei bastante. Vai lá, dá a Vamos lá. resposta. Então tá bom. Irmãos, Paulo escreve a segunda epístola para exortar, para esclarecer e para orientar os irmãos daquela igreja a respeito da volta de Jesus. Tema que ele falou também na primeira epístola, como o pastor Ricardo disse, além de outros assuntos. Mas ele percebeu que esse assunto da vinda de Jesus, da segunda vinda, causou um pouco de confusão entre os irmãos. E eles estavam em dúvidas, alguns já tinham até deixado de trabalhar, porque achavam que Jesus já tinha voltado, ou já ia voltar daqui a pouco tempo. Então, assim, Paulo precisou esclarecer os irmãos a respeito deste assunto. Esse foi o tema central da carta. Muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Dirceu. Vamos lá. A minha é facinho, hein? Fala assim. Quais as 3 características que Paulo reforça aos Tessalonicenses de uma igreja que tem vida? Isso está em 2 Tessalonicenses. Quais as 3 características que Paulo reforça aos Tessalonicenses de uma igreja que tem vida? Alguém se arrisca? Vamos lá. Fé, tá certo. Amor, também tá certo. Na fé ele fala, então eu vou ler aqui, ó. Fé ele fala assim, permanecer firmes na fé. Porque alguns estavam se desviando, né? Permanecer firmes na fé. Cultivar o amor crescente. E tem mais uma. Esperança. Quase, hein? Eu vou falar aqui para vocês. Permanecer constantemente, perseverar constantemente. Perseverança. Tá? Então ele fala aqui, ó, permanecer firmes na fé, cultivar o amor crescente e perseverar constantemente. Isso serve para nós também, né? As cartas de Paulo, ela remete ensinamentos para os dias de hoje também, né? Então, que nós possamos, né, permanecer firmes na fé, cultivar o amor crescente, né? E perseverar constantemente. Muito bem, vamos aplaudir ao Senhor. Eram essas as perguntas. Vamos ficar de pé para encerrar o culto desta manhã. Ele não tinha, a pergunta dele foi do outro quiz. Mas ele é um dos professores, tá bom? Obrigado, professores. Eu sei o quanto vocês se dedicam, né, para preparar a aula. Vocês têm família, também têm trabalho, têm seus negócios. E obrigado pela vida de vocês nesse trabalho, nesse ministério tão maravilhoso do ensino da palavra de Deus. Esse tempinho que a gente passa aqui é para a gente relembrar, né, da importância de estudarmos a palavra do Senhor. Se você não tem feito parte da escola bíblica, participe, estenda um pouquinho mais para aprender conosco, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos por esse momento da escola bíblica. Obrigado pela vida dos professores, com tanto empenho, carinho, se dedicam no ensino da Tua palavra. Que o Senhor recompense e capacite cada um deles a continuarem servindo ao Senhor através do ensino da palavra. E abençoe nossos irmãos que têm aprendido a sua palavra a cada domingo, que nós possamos absorver tudo aquilo que é ensinado para no dia a dia colocar em prática. Continua conosco, Senhor, no decorrer deste dia, desta manhã. Abençoe o nosso almoço, aonde nós estivermos, e quem puder à noite, estejamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Levante suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor com alegria. Se puder, cumprimente, deseje uma ótima semana para quem está do seu lado. Vão com Deus, vão com Jesus. Deus abençoe a todos.